Dead Space é uma obra-prima. Capítulo 1. Apresentação. Eu vou dizer pra vocês que eu não sou o maior consumidor de jogos de terror e mesmo sendo um entusiasta do gênero e tendo sim alguns títulos que eu admiro e gosto muito de jogar, não é bem o meu forte, visto que eu prefiro algo mais ativo e explosivo e até pelo meu quadro de saúde algo menos perigoso de se jogar. Mas existem momentos em que eu abro mão de ser tão medroso e arrisco jogar algo mais aterrorizante pra deixar o meu coraçãozinho remendado mais acelerado do que o normal. E geralmente é uma experiência até boa, mas claro que nem sempre eu acerto com o jogo. Porém, não foi o caso dessa vez, afinal, Dead Space é um título a se lembrar com bastante carinho. De uns tempos pra cá, jogos de terror acabaram perdendo muito da sua criatividade e qualidade. É muito comum vermos jogos mais preguiçosos que não conseguem criar um ambiente que cause medo ou aflição. Na maioria das vezes, esses títulos apelam para a forma mais barata possível para se causar medo. O susto, ou jumpscare, foi uma prática que se popularizou bastante na década passada, onde franquias de jogos foram criadas em cima dessa forma de causar medo. Uma forma barata, mas infelizmente eficaz. Em qualquer obra, é muito mais difícil de se criar um ambiente hostil que cause receio de ser explorado. Por conta disso, é muito mais fácil colocar um indivíduo gritando o mais alto e distorcido possível. Já que não é algo esperado, a garantia do susto é alta, criando o medo do jogador não para o ambiente em si, mas na possibilidade de tomar outro susto que cause um pânico maior do que o anterior. Então, quando esse jogo se destaca por sua ambientação e pela construção do terror em si, geralmente essa obra se torna um expoente do gênero, sendo reconhecida e rejogada por muito tempo. Afinal, temos franquias inteiras que ficaram conhecidas justamente por seu terror psicológico, tendo um título específico cotado como o melhor jogo de terror já feito até hoje. E sinceramente, essa afirmação não é exagero. E é nesse contexto que temos Dead Space, um título que entendeu bem o cenário e que conseguiu se destacar pela personalidade e autenticidade em criar uma narrativa intrigante e cercada de elementos aterrorizantes, como ambientação, direção, trilha sonora, visual e exploração. Dead Space pode ser visto como uma obra que referencia e homenageia títulos clássicos envolvendo o terror espacial. Não tem como não traçar paralelos com clássicos antigos do cinema, mas acredito que ele esteja além disso, visto que o título tem alguns pequenos elementos que faz com que ele tenha sua própria personalidade. No jogo nós controlamos Isaac Clarke, um ex-engenheiro de sistemas navais e engenheiro espacial. E perceba na descrição do protagonista, ele não é um agente de segurança, um fuzileiro, um soldado ou a menos um combatente. O Isaac é nada mais que um civil como qualquer outro dado o devido contexto da situação. Ele estava ali somente para ajudar a reparar os possíveis danos da nave que havia emitido um chamado de ajuda. Mas ele também tinha uma motivação a mais, já que sua ex-namorada era uma das tripulantes que precisava de ajuda. Esse ponto em específico sobre o Isaac ser apenas um civil se reflete em muitos pontos muito bem demonstrados no próprio gameplay. Claro que eu não posso afirmar que foi mesmo a intenção da produtora em retratar isso, mas durante o jogo não utilizamos armas de fogo propriamente dito, com algumas ressalvas, claro, mas no geral utilizamos ferramentas de trabalho, o cortador de plasmas, o canhão linear, a serra. Essas armas obviamente ajudam a criar a personalidade e o estilo do jogo, mas elas fazem sentido estarem ali, não é puramente por uma questão de estética. Claro que se torna muito uma característica, mas novamente não estamos falando de um soldado, mas sim de um mero engenheiro espacial. Até mesmo a forma de se defender do Isaac é algo mais normal. Um soco, por exemplo, é realizado de uma forma meio troncha, pesada e sem jeito. Quando ele passa pelas vinhas em determinadas salas, ele caminha mais lento e com muito mais cuidado, com medo de pisar em falso e acabar caindo ou coisa do tipo, onde o jogo te impossibilita de correr, e por mais que isso seja um tanto irritante, faz sentido de acordo com a ideia do jogo. A progressão do jogo também é algo que se deve comentar. O meu tempo para fechar a campanha foi de mais de 9 horas de duração. Normalmente encontramos runs que fecham o jogo mais rápido, mas além de estar jogando pela primeira vez na dificuldade hard logo de cara, vamos dizer que eu tive sim meus nêmesis nessa jornada. Os puzzle filho da... A ideia de progressão de um jogo é algo muito problemático, principalmente nos dias de hoje, visto que é bem mais comum ver jogos ficando cada vez mais fáceis do que o convencional, com alguns apontando a ideia de serem mais inclusivos aos novos jogadores, mas é uma discussão que sinceramente eu julgo como pífia, e
meio sem sentido de existir. A opção de iniciar o jogo no hard foi em partes porque os amigos que estavam comigo também jogariam nessa dificuldade, então achei que seria legal entrar nessa loucura, mas também tinha um lado meu que estava curioso para ver o que o jogo tinha para oferecer. E eu tenho que dizer que o jogo não me desapontou em nenhum momento. Dead Space foi feito para jogar no hard na primeira jogada, e eu tenho quase certeza que se tivesse jogado em uma dificuldade menor, talvez a imersão não teria sido tão boa. A experiência não foi de uma dificuldade extrema, aquele tipo de run sofrida que você não pode dar um tiro sequer, porque senão vai dar ruim, você vai ficar travado em determinada parte, vai se frustrar cada vez mais, vai começar a xingar, quebrar o controle, ficar cada vez mais puto, até chegar ao ponto de desinstalar o jogo e pedir reembolso. Não é bem assim. Dead Space no hard é o que eu costumo chamar de dificuldade na medida certa. Mas como assim na medida certa? Qual o critério a ser utilizado para chegar nisso? Espera aí que eu vou te explicar. A minha percepção de dificuldade não está propriamente atrelada à quantidade de dano infligida pelo inimigo, ou até mesmo pela quantidade de inimigos no cenário. Na verdade, é bem mais comum jogos enfiar uma penca de inimigos dentro do jogo, que se caso ele te acerte, arranca metade do HP do personagem com apenas um hit. E dá pra dizer que essa fórmula funciona, mas é um tanto que batida. Dead Space até tem alguns momentos assim, mas a dificuldade aqui é um pouco mais bem elaborada. A câmera é um pouco pesada e o personagem também. Então você não vai ter uma mobilidade tão grande quando estiver cercado de inimigos. Os cenários também são bem apertados na maioria das vezes, e nos momentos em que acaba sendo mais aberto, é bem povoado de inimigos, que inclusive são bem posicionados. Outro ponto a ser lembrado são as munições. Quando eu joguei os Resident Evil antigos, eu sempre escutava: cuidado, não gasta munição à toa porque senão vai acabar e tu vai ficar travado em determinado momento. O que, vamos lá, não era bem verdade, já que era sim possível você matar os inimigos mais complicados e continuar tendo munição. Agora aqui, a coisa é um pouquinho diferente. Eu posso dizer que Dead Space foi o primeiro jogo que eu finalizei tendo o mínimo de munição no inventário. Mesmo o jogo derrubando munição ao eliminar os inimigos, deixando caixas espalhadas nos cenários, armários contendo itens e a possibilidade de comprar munição, ainda assim tinha momentos em que eu precisava afrouxar o dedo do gatilho para economizar algumas balas e fazer os tiros valerem a pena. E isso não só comigo, mas com os amigos que estavam em cal, que também passaram por situações parecidas. O jogo também conta com um sistema de upgrade de personagem. Você é capaz de evoluir tanto a armadura e os atributos do personagem, quanto as armas usadas pelo mesmo. E vamos dizer que até nesse ponto as coisas foram bem pensadas. Geralmente quando vamos upar o nosso personagem, a cada nível a gente consegue aprimorar uma habilidade, ou adquirir uma nova. Mas aqui tem algo interessante. Tanto o personagem quanto as armas utilizam os mesmos créditos para aumentar o nível. Então a gente tem que escolher se fortifica o personagem ou se fortifica a arma. Mas vai um pouquinho além disso. Na árvore de upgrades de cada item você tem o que eu chamo de upgrade vazio, onde você basicamente vai gastar um ponto de nível em literalmente nada, o que deixa as coisas mais difíceis e restringe a progressão do personagem de forma proposital, onde dependendo do caminho que você resolva seguir para aumentar os níveis dos seus itens, saiba que você pode estar gastando mais ou menos pontos, fazendo com que cada ponto seja bem pensado para ser distribuído. E a parte mais legal sobre os upgrades é que você sente a progressão do personagem. Você sente que as armas estão ficando mais fortes, que o personagem está resistindo a mais ataques. E digamos que caso o jogo não tivesse esses upgrades vazios, a experiência ficaria muito mais facilitada do que foi. Então esse foi um ponto muito positivo, que não só valorizou a dificuldade, mas também a progressão do personagem, deixando ela mais satisfatória do que poderia ter sido caso fosse feito de forma diferente. Esse era um tópico que eu gostaria de abordar, até porque o principal motivo que me levou a jogar Dead Space foi justamente o fato dele ser um jogo de terror, mais especificamente terror espacial, o terceiro gênero mais assustador na minha opinião, atrás apenas do terror cósmico e o terror envolvendo demônios e possessões. Vale lembrar que Dead Space tem um pezinho no terror cósmico, mas vamos começar abordando o terror espacial. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o trabalho do Michael Condrey e Brad Robbins, que estavam responsáveis pela direção do jogo. Que trabalho magnífico de direção! Toda a concepção dos inimigos, os cenários apertados, claustrofóbicos, escuros, sujos e frios,
cria uma imersão pesada, acompanhado por uma trilha sonora que sempre acerta o ritmo da situação. O fato de estarmos enfrentando criaturas desconhecidas também agregam na imersão, afinal, qual é o limite desses seres? E o que nos aguarda no próximo corredor escuro? É nesse momento que começa a paranoia e a aflição de avançar pelo receio de tombar com um monstro que não seremos capazes de enfrentar. E esse medo do desconhecido é o que chamamos de terror cósmico. Ficar dentro de uma nave gigante sem o conhecimento do que está acontecendo, a deriva no espaço sem ter o controle da situação é algo, no mínimo, enlouquecedor. Mas ainda precisamos seguir em frente, afinal, existem pessoas que dependem de nós. Quando enfrentamos os bosses Leviathan, The Slug, The Hive Mind, o jogo tenta nos mostrar o quão insignificante nós somos. São seres que, em circunstâncias normais, acabariam com a gente com um simples balançar de tentáculos. Outra coisa que agrega ao terror é o level design. Eu sempre tive críticas fervorosas a jogos que não nos possibilitam ter a opção de se defender, de enfrentar o nosso perseguidor ou o inimigo. Jogos que simplesmente te colocam no manicômio, por exemplo, e você tem que ter apenas uma fé muito forte para poder seguir avançando pelos cenários. Eu não sou muito fã desse tipo de jogo. O medo funciona? Sim, mas infelizmente não é algo que eu consiga me divertir, visto que, para mim, a experiência se resume apenas em correr, entrar no armário mais próximo e correr mais. Eu já tive discussões com alguns amigos defendendo o ponto de que dá sim para fazer um jogo que te dê a opção de se defender e ainda assim provocar medo ou aflição no jogador. Claro que não vai ser tão eficiente quanto um Outlast, já que a opção de se defender já meio que ameniza a situação, mas calma, eu vou explicar como seria possível provocar medo mesmo um cara tendo um trabuco de 2 canos metendo bala em bicho doido. Silent Hill 2 é um jogo a qual você tem um porrete, uma espingarda, pistola e até uma fucking espada de 2 gumes. E mesmo assim, Silent Hill 2 seguiu sendo um dos maiores jogos do gênero. The Evil Within segue no mesmo ritmo e também segue sendo um excelente título. E com Dead Space não é diferente. Mas como eu faço para provocar medo em um jogo que o player consegue dilacerar os inimigos? Bom, isso é bem simples. Monte uma situação a qual as armas dele não serão tão eficazes e é aí que entra o temido regenerador. Desde que eu joguei Resident Evil 4 e venho repetindo ao longo do tempo o quanto aquele momento do jogo me marcou por ser extremamente assustador na época, eu venho escutando: se você sentiu medo do regenerador do Resident Evil 4, é porque você ainda não viu do Dead Space. Então quando eu fui jogar, eu meio que já tinha certas expectativas com esse tão temido inimigo, e eu posso dizer que ele não me decepcionou em nada. O fato de ter um inimigo que eu não consiga matar é algo perturbador. Gastar quilos de munição para logo em seguida esse desgraçado se levantar é algo que tira o meu sono à noite. É claro que eu não vou exagerar e dizer que o regenerador é o inimigo mais complicado de se enfrentar no jogo, ou que é impossível lidar com ele, mas as aparições dele são tão bem pontuadas que acabou me marcando bastante e valorizando ainda mais a proposta do jogo, até porque ter um perseguidor e não ter como se defender é algo assustador, mas ter um perseguidor, poder se defender, mas saber que não vai adiantar e que você só está atrasando o inevitável, é algo muito pior. Os cenários também contribuem com essa ambientação perturbadora, onde os desenvolvedores reduzem o espaço de mobilidade, seja com um cenário mais apertado ou por objetos do mapa que te impedem de se locomover com mais velocidade, sem contar os inimigos que vão ser um problema. Ao mesmo tempo que a estrutura do jogo segue um alto padrão de qualidade, a campanha também vai no mesmo caminho. Dead Space conta a história de um grupo de resgate que se encaminha para a estação de mineração conhecida por USG Ishimura, uma estação responsável por coletar minérios em planetas para trazer até a Terra. Terra essa que se encontra em uma situação crítica, com recursos extremamente limitados e com dezenas de pessoas morrendo. Ao chegar até a estação de mineração, o grupo de Isaac encontra o local totalmente abandonado, com escombros para todos os lados, falta de energia, sangue nas paredes e no chão, e ao acessar o sistema de segurança da nave para tentar entender o que estaria acontecendo, o grupo é atacado por criaturas conhecidas como necromorfos. Um dos membros é morto e Isaac acaba se separando dos outros, inclusive sendo perseguido por um dos necromorfos no processo. Agora temos a missão de tentar achar um jeito de sair da estação e contatar outros seres humanos na tentativa de informar o que estaria acontecendo no local. Passamos boa parte do tempo transitando entre os blocos da nave, arrumando um sistema de defesa contra os asteroides, religando os motores e preparando uma cápsula de fuga para conseguir fugir da estação. O enredo do jogo é até bem simples, mas existem certos pontos que criam uma atmosfera mais profunda, principalmente quando Isaac, nosso personagem principal, começa a ter alucinações.
O grande motivador para Isaac se juntar a essa jornada foi por conta da sua ex-esposa Nicole Brennan estar presente nessa estação, e de fato temos alguns encontros com ela no decorrer da história. No entanto, ao chegar no último ato da campanha, descobrimos que na verdade Nicole já estava morta desde o início do jogo, antes mesmo de Isaac se juntar ao grupo de resgate, e tudo não passava de alucinações no maior estilo Silent Hill. O jogo até nos dá pistas dessa possibilidade, com uma das personagens inclusive alertando Isaac de que estaria vendo seu próprio irmão em mensagens de vídeo, irmão esse que já havia morrido há tempos. Durante a progressão conhecemos um personagem chamado Terence Kane, um cientista que nos explica o que de fato estaria fazendo naquele planeta, que na verdade não era somente uma extração de recursos, mas algo muito maior, e que existia uma grande conspiração por trás de tudo, mas logo em seguida somos alertados de que tudo aquilo poderia ser apenas alucinação do doutor, e que nada daquilo de fato estaria acontecendo, o que nos faz acreditar que ninguém aqui é de fato confiável. O desfecho da campanha também segue o mesmo tom do jogo, sendo seco, sombrio, mórbido e interpretativo, mas sinceramente eu considero o final ideal, levando em conta que a proposta da campanha não é apresentar um super-herói que vai salvar a todos e derrotar o mal, é uma história de sobrevivência, sendo o nosso personagem o único que de fato sobrevive a todos os eventos. Então, nesse sentido, o jogo acerta muito, sendo coerente com tudo apresentado e não perdendo o tom ou o ritmo, sabendo ponderar com os momentos de tensão, ação, horror e exploração. Isso foi Dead Space para mim. Foi uma experiência muito gratificante acompanhar toda essa jornada. Sinceramente, eu não esperava gostar tanto do título, e mesmo sendo um título um pouco mais antigo, tendo alguns momentos clichês ou com alguns jumpscares baratos, gráficos envelhecidos e uma gameplay que em muitos momentos se mostrou travada e pesada, ainda assim Dead Space acabou sendo uma obra-prima.